iniciático que te inicia nas duas colunas. Então, as mãos de Bafomé, as mesmas que o Felca fez lá na pose da revista, e que eu falei o vídeo aqui no TikTok, né? Eles encaram o deus da maçonaria, o Gadum, ele é meio que parece um pouco com o lado negativo do Deus do Velho Testamento da Bíblia. Então, que não é o pai do Cristo, não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Claramente não é o mesmo Deus, né? Porque o Deus do Velho Testamento, ele em Isaías 45, ele afirma: eu sou Deus, eu crio a luz e faço as trevas. E de acordo com os rabinos ortodoxos, o Deus do Velho Testamento, ele é dono do bem e é dono do mal. E coloca o mal para testar o bem, e coloca o bem para testar o mal. Essa dialética, conhecida como dialética hegeliana, né, de dois opostos, ela não leva você em lugar nenhum. Porque um Deus que verdadeiramente é pura luz, ele não precisa do mal para sua obra, entende? Ele não necessariamente precisa do mal na sua obra. E se existe mal na obra divina, é por conta dos erros e acertos da raça humana. Mas para a maçonaria não. A maçonaria acredita que realmente o bem e o mal são criações divinas. Que Deus realmente criou o bem e Deus realmente criou o mal. Então eles não seguem, por isso eles são inimigos da igreja, não seguem a teologia básica de que o mal é falta de luz. O mal é um efeito, o mal não é uma obra em si. Na maçonaria, eles encaram aquela passagem de Isaías 45, entre várias outras, como, por exemplo, a mística, a parte oculta por trás da vida de Salomão, como algo que realmente é. Então, Deus criou o bem e Deus também criou o mal. Então, se Deus pode ser bom ou mal, eu também posso ser. Esse é o pensamento do maçom. Hoje, a maçonaria não começou assim, mas ela se tornou dessa forma porque ela recebeu uma influência muito forte de satanistas da sinagoga de Satã, que Jesus denuncia em Apocalipse 3:9. Então a maçonaria começou como uma fraternidade que deveria preservar os conhecimentos do Graal. O Graal é o Cristo. Os Templários, fundada pelos Templários. O último navio maçom saiu do porto de La Rochelle, na França. Maçom não, Templário. Foi para a Escócia, formou uma comunidade ali de Templários perseguidos e lá começou o rito escocês. Então a proposta da maçonaria era uma fraternidade de evolução. Acabou isso desde o século XVIII, desde o século XIX, na verdade, começo do século XIX, que a maçonaria foi infiltrada, como a maioria das seitas, né, por satanistas, por tudo que é seita, tudo que é uma coisa escusa, uma coisa fechada, você pode ter uma infiltração de satanistas. Não por acaso aconteceu o mesmo na Ordem Hermética Golden Dawn, pelo Aleister Crowley. Então, um satanista entrou ali, mudou tudo, também acabou com a seita. A Rosa Cruz a mesma coisa. Então hoje essas seitas elas já estão no domínio do inimigo. E uma das formas que o inimigo tem para convencer que o mal é bom é que o mal foi criado por Deus, da mesma forma que o bem. E que se não fosse o mal, não teria bem. E que se não fosse bem, não teria o mal. Então é uma dualidade que eles colocam, que chama-se a iniciação das duas colunas, onde o maçom tem que entender, tem que desconstruir tudo que ele conhece sobre o mal. Então se ele vê lá na reportagem que um menininho de 14 anos foi estuprado por 5 caras, como saiu agora recentemente, enterrado vivo, ele tem que aceitar, porque é o mal que está a serviço do bem. Não é verdade? Os espíritas vão falar o quê, por exemplo? O espiritismo saiu da maçonaria. O que o espiritismo kardecista vai falar? O menino precisava pagar um karma. Precisava pagar karma, por isso que morreu desse jeito. A mesma coisa que eles falaram da Boate Kiss. Então é tudo capirotagem, tudo satanista. E tudo vai pro inferno, vai queimar, vai ser sufocado, a goela vai fechar, vai subir cheiro de enxofre, vai queimar inteiro por dentro. Vai passar a vida se agonizando, a vida, a morte. Aliás, o pós-vida. Arranhando as paredes do inferno, tentando sair de lá. E não vão conseguir, pela graça e pela honra do nosso Deus. Então, o que eles falam? Que o mal é justificável, tem que ser relativizado. Então a maçonaria no Brasil age da seguinte forma, vocês já vão entender o que tem a ver com o Nicolas, espero que vocês estejam salvando essa live. Não é à toa, não é por acaso que você vê um cara com 135 de QI falando para vocês. A maçonaria no Brasil ela tem um projeto. O Brasil é um projeto maçônico. Na verdade, quem chegou no Brasil primeiro foram os filisteus, a mando do rei Salomão. Fizeram todo o mapeamento do Brasil, levaram para o rei Salomão, os séculos foram passando e isso caiu na mão da maçonaria portuguesa, da coroa, e aí a maçonaria já era grande na época, apesar de não se chamar maçonaria, mas já era uma protossíntese da maçonaria, jogou isso para o Império da Portugal, a Espanha, e eles dominaram as Américas e começaram a miscigenar as populações das Américas para poder ter uma raça de escravos, que é o brasileiro hoje. Resumidamente, você é um escravo. Meus irmãos,
a pedidos, e não foram poucos, estou fazendo esse react. Até porque eu não costumo e não dou palco para quem não merece. E sinceramente, esse ex qualquer coisa aí não merece não. Mas como os pedidos lotaram o meu direct, né, fazer o quê? Até porque, fala sério, eu já estava enchendo a paciência ver esse amigo aí, esse sujeitinho, jogar na maçonaria a sua frustração por não ter entrado na ordem. E para quem caiu de paraquedas, hoje eu vou falar desse fenômeno curioso. É esse mesmo que apareceu no vídeo aí. Ele em alguns vídeos se apresenta como ex-maçom, dono de segredos ocultos. Mas quando a gente raspa a superfície, adivinha? O que aparece não é sabedoria, é vazio, é claro, e muita vontade de aparecer. Quer estar em foco. Ele diz que foi maçom. Mentira. Ou confusão da cabecinha dele. Na prática, nunca foi iniciado. No máximo, candidatou-se a uma loja maçônica aqui na Baixada Santista. E adivinha, foi tão impugnado que deu até pena. Na linguagem simples, foi rejeitado. Nem entrou. E ele faz questão de esfregar um boletim interno na internet, dizendo que é prova de que ele entrou na maçonaria. Não, qualquer um que se candidata, o nome sai no boletim interno, mas isso não quer dizer que vai entrar. Meu filho, e tu não entrou. E sério, chamar essa figura de ex-maçom é como assistir uma cirurgia e depois dizer que é médico. Fraude por vontade, isso não prova nada. E ele mostra a foto tirada em sessão magna pública e acha que isso legitima. Erro básico. Sessão pública é aberta e qualquer convidado pode tirar foto, pode ser fotografado. E estar na plateia não te transforma em iniciado não. E essa situação é tão cômica que eu comparo isso a tirar selfie numa igreja e depois sair por aí dizendo que foi ordenado a padre. No mínimo, engraçado e no máximo patético. E agora vamos ao vídeo. Ele usa Apocalipse capítulo 3, versículo 9, para dizer que Jesus denunciou a maçonaria. Problema: o Apocalipse foi escrito séculos antes da maçonaria existir. Isso se chama anacronismo. E ou ele não entende de cronologia, ou entende e mente. E agora vamos à velha ladainha da infiltração. Ele fala de uma suposta infiltração maçônica desde o século XIX. Sem prova, sem documento, sem histórico, só emoção e objetivo. É sempre o mesmo script. Começa puro e depois o mal domina. A receita de toda a teoria da conspiração preguiçosa. Agora vamos à salada histórica. Templário, Grau, Salomão, Filisteu e colonização do Brasil. Tudo misturado como playlist sem ordem. Fatos básicos. Templários foram extintos no século XIV. E a maçonaria moderna se organizou séculos depois. E essa daqui, essa é muito boa. Os filisteus colonizando o Brasil a mando de Salomão. Como assim, colonizando o Brasil a mando de Salomão? Isso não é história, isso é roteiro de novela ruim. Fala sério. Aqui, a confusão das ordens, olha só. Ai, meu Deus, ele faz uma tremenda confusão. Ele mistura espiritismo, Rosa Cruz, hermetismo e depois diz que tudo é capirotagem. Só prova que não estudou nada. É aqui, pega a visão. São diferentes, com origens diferentes. E confundir tudo é ignorância e não crítica. As duas colunas e o absurdo moral. Ele diz que a iniciação das duas colunas ensina o conceito do mal. Ele até cita Baphomet, mas Baphomet via nas fotos dele, né? Não saía de lá.
Olha, mas veja só, esse cidadão chega ao extremo de insinuar que a maçonaria relativiza crimes horríveis e até hediondos. E isso é monstruoso. E voltando às duas colunas, elas são símbolos ligados ao templo do rei Salomão. São metáforas e não manuais de perversão. Mas como você poderia saber, não é? Nem maçom você é. Vamos ao teatrinho do inferno. E quando falta argumento, sobra espetáculo. Ele descreve o inferno, o fogo, a agonia eterna. Tudo em tom dramático. Pois é, né? O medo da audiência? Prova não. Porra, o QI de 135, ó, eu tinha que trazer isso. Ele ainda se gaba de ter QI de 135. Como se isso desse passe livre para distorcer fatos. E olha, inteligência mal utilizada não vira sabedoria, meu filho. Vira soberba. Agora vamos à visão dele do amor de Cristo. Essa visão distorcida, perturbada. E aqui chegamos ao ponto mais trágico. Ele fala do amor de Cristo. Mas que amor é esse? O amor que prega ver maçons, espíritas e rosa-cruzes, todos bonitinhos pegando fogo no inferno, queimando, tostando. E aí ele chama isso de alto amor do Cristo. Ô, seu sem noção, Cristo pregou perdão. Ele pregou até amar os inimigos. Mas no discurso dele, o amor vira sadismo espiritual. Se não fosse trágico, seria irônico. Porque transforma o evangelho, ferramenta do amor, em ferramenta de ódio. E no fim o diagnóstico é simples. O fulaninho é um personagem ressentido que nunca foi iniciado. Usa fotos de sessões públicas como prova, distorce a Bíblia com anacronismo, mistura história como se fosse ficção e ainda chama de amor aquilo que é ódio. Pode. Ele se apresenta como ex-maçom revelador espiritual e na prática é só um turista barrado na porta da iniciação. Vasilha cheia de água por nome e vazio de conteúdo. Bora brincar de debater sobre maçonaria? Bora? Pegou a chave? Agora abre a porta. Não vou tomar café.